Imagina nascer numa cidade pequena, no sul do Brasil. Depois de alguns anos estar envolvido em projetos renováveis e sustentáveis que impactaram comunidades em vários países ao redor do mundo. Ter a oportunidade de tomar café da manhã com presidentes de países, viajar em comitivas com ministros de países fora do Brasil, trabalhar no desenvolvimento de softwares a nível global, começar a escrever poemas, contos e textos que hoje são lidos e compartilhados por milhares de pessoas ao redor do mundo. Esse é um pouquinho da minha história. Meu nome é Tadani, e hoje eu gostaria de aproveitar esse momento para compartilhar algumas coisas interessantes na parte profissional, na parte espiritual e sobre escolhas que nós tomamos em nossa vida. No início da minha carreira internacional, eu me dei conta, trabalhando em desenvolvimento de projetos renováveis, principalmente energia eólica, que muitas leis não são aprovadas em países e não são apoiadas por organizações, porque existe um desconhecimento sobre o benefício que elas podem ter para a sociedade como um todo. E essa é uma das grandes causas de que projetos não apenas de inovação, de tecnologias sociais, eles não levantam voo nas sociedades. Nesta caminhada, eu me dei conta muito cedo na carreira de que para desenvolver projetos de infraestrutura que demandam investimentos altos, não apenas temos que cuidar da parte financeira, da parte estrutural, da parte legal, mas muito do tempo que nós alocamos no desenvolvimento de projetos são na educação das pessoas responsáveis por tomarem decisões em diversos países ao redor do mundo. Isso é muito importante entender, porque o nosso papel como cidadão, às vezes criticamos que certas leis não existem nos países, mas ficamos em silêncio. Então é importante termos essa proatividade para que as transformações que desejamos como organização, como cidadão e como instituições aconteçam nos países. E eu notei também que muitos desses projetos, quando existe uma força de vontade e uma disciplina de persuasão, eles são implementados em diversas partes do mundo e trazem benefícios sociais e econômicos para as sociedades. Por exemplo, trabalhei em projetos de eletrificação rural, onde em pleno século XXI, pela primeira vez na vida, as pessoas viram uma lâmpada elétrica em suas casas. Ou projetos com benefícios econômicos, onde a energia eólica era implementada em lugares remotos que eram completamente dependentes de combustíveis fósseis. Ou seja, para que possamos implementar projetos principalmente renováveis e sustentáveis, é importante termos essa capacidade de trazer para nós, seja como indivíduos ou como organizações, a responsabilidade de convencer, persuadir e colocar em prática os nossos sonhos e os nossos ideais.
Essa é a transformação que devemos implementar no mundo. E esse foi a primeira parte da minha carreira internacional, onde eu trabalhei em mais de 20 países ao redor do mundo, viajei por vários outros países. E, eventualmente, eu decidi dar um tempo na minha carreira profissional e fui morar num monastério nos Himalaias, estudando as escrituras sagradas hindus. Um corpo de conhecimentos profundo, complexo e revelador. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na terceira parte da minha conversa. Depois de alguns anos de uma vida monástica, eu voltei ao mundo corporativo, não mais trabalhando com energias renováveis, em projetos sustentáveis, mas trabalhando na área de tecnologia. A empresa que eu trabalho hoje em dia, ela é um dos modelos mundiais de inovação, transformação, não apenas tecnológica, em construir a maneira como nós trabalhamos, interagimos e funcionamos, mas também na parte social. A empresa que eu trabalho inventou o computador, inventou as linhas de barras verticais, e hoje em dia é a líder mundial no desenvolvimento de computadores quânticos. Uma tecnologia que vai completamente e intensamente modificar, reestruturar a maneira como vivemos, como interagimos, como trabalhamos. Essa é a empresa que eu trabalho. É a empresa que moldou o passado e continua criando o futuro. Mas não apenas na parte tecnológica e na parte de invenções. Em 1914, a nossa empresa contratou a primeira pessoa com deficiência física. Em 1934, no meio da Grande Depressão, a empresa implementou projetos de seguros sociais. Em 1935, criou a primeira escola de treinamento somente para mulheres. Em 1937, teve a primeira mulher vice-presidente de uma corporação global. Em 1943, tivemos o primeiro vendedor técnico negro. Ou seja, trazemos para a nossa organização não apenas a responsabilidade de inovar e de criar, mas também de demandar dos países que implementem legislações e regulamentações que sejam inclusivas e que tratem a sociedade como um todo de uma maneira igualitária. E isso a empresa vem fazendo há mais de 100 anos. Como que uma empresa consegue permanecer competitiva, inovadora, durante mais de um século? Podemos dizer que através de previsibilidade, adaptabilidade e uma constante busca por excelência. Previsibilidade significa termos a capacidade de ver quais são as tendências que vão acontecer. O que eu posso fazer
para melhorar a qualidade de vida das pessoas, das organizações, aumentar a eficiência, diminuir processos. A busca constante pela excelência significa contratar as melhores mentes possíveis nos países onde trabalhamos. E o investimento massivo em pesquisa e desenvolvimento. E adaptabilidade significa ter a capacidade de ver o que acontecerá no futuro, o que eu estou fazendo, de repente não é o caminho que eu devo seguir. Significa aceitar as mudanças de uma maneira contínua e intensa. Porque no mercado de tecnologia, o ciclo de mudança ele é extremamente curto. A cada 2 anos é necessário uma reinvenção de estratégias, de modelos de trabalhos, de ferramentas. A empresa que eu trabalho, a cada 2 anos, todos somos desatualizados. Ou seja, existe uma constante demanda por estudo, renovação, reconstrução. E isso é muito importante, porque somente assim conseguimos, tanto como pessoas, quanto como organização, permanecer ativo e definindo a maneira como a vida acontece. Para isso, é importante visão, coragem e inovação. São características de uma cultura organizacional que os colaboradores frequentemente já possuem ou aprendem a tê-la. Mas qual é a base de toda essa estrutura organizacional? É a curiosidade. Essa força, essa potência humana que auxilia o processo de transformação. A curiosidade é talvez o presente mais bonito, intenso e benéfico que nos foi dado ao nascer. E na base dessa curiosidade, existem 2 forças potentes e visíveis. Uma delas é o conhecimento e a outra delas são materiais. Conhecimento é a força motora da existência humana. O conhecimento é aquela energia vital que nos diferencia de seres que têm um estilo de vida programado. O conhecimento é aquilo que faz um ser humano pegar materiais e transformar em prédios, em computadores, em telefones, em aviões. Essa é uma força mais importante que existe na essência humana. Muitas pessoas dizem que o conhecimento tem uma origem divina. Alguns chamam a plenitude do conhecimento de Deus, ou Ishvara, Bhagavan. Outros não dão nome, não importa o nome.
Mas é importante reconhecer essa força vital como inerente à minha própria existência. Pois é somente com conhecimento que conseguimos agarrar todos os elementos que existem à nossa disposição em todo o universo e transformar em algo prático que melhora a nossa qualidade de vida. A qualidade de vida melhora a sustentabilidade do nosso planeta, os relacionamentos entre organizações, países e pessoas. E esse conhecimento, ele está disponível. E o que está disponível, eu tenho que tomar a decisão de utilizar. Abdicar da utilização desse potencial é um desperdício da vida individual. E existe um conhecimento que forma todo o universo, desde partículas subatômicas até galáxias. E esse conhecimento que forma todo o universo, ele não é distante da experiência individual de cada ser humano. Por exemplo, quando a pessoa está sonhando, em sonho, nós somos o criador do sonho, nós somos os objetos criados do sonho, e nós somos aqueles que experimentam todo aquele cenário criado no mundo dos sonhos. Ou seja, em sonho, brincamos de Deus. Em sonho, temos a plenitude da força que cria todo esse universo que nos é externo, mas de uma maneira interna. Somos protagonistas, somos criadores, e somos aqueles que manifestam aquela realidade. Isso significa que esse poder criador, inovador e de imaginação, ele é inerente à nossa própria essência. Ele não é distante, ele não pertence apenas a algumas pessoas privilegiadas. Ele é natural. Tão natural quanto o respirar, o falar. Mas qual o desafio que nós enfrentamos diariamente? Em sonho, essa plenitude, essa onipresença, essa onipotência, me são muito claros. Mas quando eu acordo, por alguma razão, eu superimponho uma limitação desnecessária nessa minha capacidade de criar todo um universo. E não é necessário fazer isso. Essa capacidade criativa de imaginar o que não existe e tentar colocar em prática, de ter as fantasias mais aparentemente absurdas e ver se existe materiais e uma realidade que eu posso manifestar, é inerente à vida de cada ser humano. Ou seja, o nosso potencial é extraordinário. Mas é importante que atuemos para manifestar esse potencial.
E a atuação na manifestação desse potencial é uma escolha individual, diária. Tivemos a oportunidade de ouvir palestras, pessoas que têm uma vida dedicada a propósitos, a ideias, a transformações. Essas pessoas são os nossos modelos básicos. Menos que isso, é uma subutilização do potencial que me é dado no nascimento. Eu preciso trazer para mim a responsabilidade de manifestar todo esse potencial. E essa é uma escolha individual. Pois somente dessa maneira a vida se torna algo interessante, estimulante, criativo, transformador. Frequentemente, quando eu olho para a vida e as escolhas, o que eu observo são portas. Os sonhos que temos, os desejos que temos, são algumas portas. Só que eu preciso dar um passo à frente e abrir essas portas. O que uma porta faz? Ela separa o conhecido, que é a minha realidade atual, do desconhecido, que são os meus sonhos, são os meus desejos. Mas para algumas pessoas, o desconhecido gera medo. Medos imaginários. 99% dos medos que as pessoas possuem são imaginários. Por isso que é tão difícil para certas pessoas mudarem. Pois existe um medo do desconhecido. E como que substituímos esse medo? Por meio da coragem. A coragem é outra qualidade que é inerente à natureza humana. Quando eu morei num ashram, que é um monastério hindu, um dos ensinamentos essenciais, iniciais e básicos é que a coragem é natural ao ser humano. E que a maioria dos medos que possuímos são inventados. E se analisamos com integridade, com coragem, a nossa vida, vemos que os medos são imaginários. Então, a partir do momento que conseguimos ver que esses medos não são úteis na transformação dos meus sonhos em realidades, deixamos de lado, com coragem e vitalidade, buscamos as mudanças que desejamos encontrar na nossa vida. E por quanto tempo eu preciso fazer isso? Diariamente. Até quando? Até o último expirar esteja comigo. Pois somente assim teremos a capacidade de navegar nesse fascinante planeta, de diferentes culturas, diferentes ideias, diferentes estilos de vida. Existe um mundo inteiro esperando cada um de vocês lá fora. Lá fora significa no seu sonho individual. No seu desejo de transformar os seus sonhos mais íntimos em realidade. E o sonho é individual.
Pois quando olhamos para trás, podemos ver aquele menino de uma cidade pequena que já andou pelo mundo inteiro. E que ele não tem nada de diferente de ninguém. Somente a crença de que o potencial existe e é inerente a cada ser humano. E que depende somente de cada um de nós ter a coragem, ter a liberdade e de ter a força de transformar os nossos sonhos em realidade. Pois somente assim conseguimos ter uma vida repleta de amor, de alegria, de gratidão, de inovação, de transformação e de um impacto construtivo, tangente e benéfico nas sociedades por onde passamos. Muito obrigado.